Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pela presença de vocês na Feira do Empreendedor. O Sebrae agradece muito. Vamos iniciar a nossa palestra. Vou apresentar o nosso palestrante, Fábio Melo Dutra. Ele é bacharel em Direito pelo Mackenzie, com 10 anos de experiência. Alô? 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 Bom, eu vou... Então, recomeçando, quem tiver com um problema, por favor, voltar ali para providenciar a troca do fone. O Fábio Duran, ele é sócio da empresa Elefante Verde Franchise, bacharel em Direito pelo Mackenzie, com 10 anos de experiência e atuação em grandes escritórios de advocacia, mas ele também é pós-graduado em Administração e Gerenciamento de Projetos pela Universidade da Califórnia, no Vale do Silício. Vai passar um pouco de informações para vocês. Boa palestra. Fábio, muito obrigado. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Mais ou menos. Vamos esperar um pouquinho, então, o pessoal tá trocando lá os aparelhos e tal. Antes, então, de eu começar a conversar com vocês, ou melhor, antes de eu começar a apresentar, eu queria conversar um pouquinho com vocês, até para esperar o pessoal. Eu queria entender um pouquinho quem está aqui hoje. Quem aqui é empresário? Quem aqui já tem empresa? Quem não tem empresa e está procurando abrir uma empresa? Excelente. Quantos de vocês têm ou vão ter uma empresa 100% online? Tá. E-commerce, né? Legal, legal, legal. Gente, eu vou tentar fazer uma apresentação um pouquinho mais dinâmica. Eu quero que vocês fiquem super à vontade para levantar a mão e fazer perguntas. Eu acho que a gente interage mais, a gente tira mais proveito. Inclusive, eu consigo, às vezes, direcionar o conteúdo para algo que vocês tenham mais dúvidas, algo que seja, às vezes, até um pouquinho mais polêmico, ou para algo, às vezes, que a gente imaginava que era uma coisa e outra coisa totalmente diferente. A internet, ela tem vindo para ficar. Só que a gente sabe muito pouco dela ainda, né? A gente precisa aprender muito em como utilizar a internet, tá? Então, hoje eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do momento de crise. Eu vou falar bastante sobre crise. Aliás, quem aqui está com medo da crise? Pouca gente tem medo da crise? Quem não tem medo da crise? Levanta a mão. Por que vocês não têm medo da crise? Eu quero saber. Eu também não tenho. Aliás, eu tenho medo. Eu respeito muito essa tal de crise. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui da crise e como a gente pode tirar o melhor da gente. Eu vou tentar passar para vocês um pouquinho da nossa experiência como startup. O Elefante Verde tem mais de 5 anos aí de mercado. E eu vou tentar passar para vocês o que uma startup ela pode ensinar para qualquer tipo de empresa para atravessar uma crise e principalmente para poder vender mais. E eu vou dar um foco muito grande na internet, que eu acho que é aqui de interesse de todo mundo, saber como vender mais dentro da internet. Tá? Primeira coisa, deve estar todo mundo se perguntando, o que tem um advogado falando aqui na frente? Eu vou contar um pouquinho da minha história, então. Tá? Eu me formei em 2006 lá no Mackenzie, em Direito, e lá eu conheci o Caio. O Caio é o fundador do Elefante Verde. E eu sempre ajudei o Caio nos projetos dele. O Caio é um empreendedor nato, né? Ele já teve diversos projetos de empreendedorismo, e esse é o atual projeto dele, é o projeto que deu mais certo.
Vários projetos deles fracassaram pelo meio do caminho. Aliás, isso é básico para todo empreendedor. A gente erra muito antes de dar certo, né? Costumo brincar que toda vez que a gente vê uma empresa de sucesso, as pessoas falam, nossa, aquele cara teve sorte. Muito pelo contrário. Eu não conheço nenhum empreendedor de sucesso que não tenha fracassado diversas vezes antes. Mas, enfim, eu ajudando o Caio nos projetos dele, acabei ali, depois de formado, fui fazer uma pós-graduação em gerenciamento de projetos e administração de empresas. Acabei sendo picado pelo bicho do empreendedorismo lá no meio do Vale do Silício, lá onde todas as startups mais famosas começaram, né? Ou onde tem os principais escritórios. Alguém sabe onde é o Vale do Silício? Sabe o que significa Vale do Silício? Vale do Silício é uma região da Califórnia, fica próxima a São Francisco, é onde empresas como Google nasceram, tá? Netflix, Facebook não nasceu lá, mas hoje o principal escritório fica lá. Enfim, lá é o berço das startups. Tá? Eu vou falar um pouquinho o que é uma startup e como ela funciona. A primeira empresa de startup que me chamou a atenção quando eu fui para lá no final de 2006, foi o Netflix. Né? Todo mundo conhece Netflix? Vocês sabiam que o Netflix começou nos Estados Unidos mandando DVD pelo correio? A primeira coisa que me impressionou na hora que eu cheguei lá, que eu fui procurar uma Blockbuster para alugar um DVD, foram os meus amigos falando, cara, Blockbuster aqui está falindo. Quando eu saí do Brasil, o Blockbuster era o que tinha de melhor com relação ao aluguel de filme, né? E falei, não, mas como é que é esse tal de Netflix? Ele falou, não, você vai num site, você escolhe o filme que você quer e eles te mandam pelo correio o DVD. E aí você, depois que assistiu, coloca no envelope de volta e devolve no correio. Falei, cara, isso é um absurdo. Eu fiquei imaginando no contexto brasileiro, alguém mandando o DVD pelo correio e devolvendo. Preço e quanto... Não só o preço da logística, mas principalmente quantos DVDs não iam sumir no caminho. Né? Então foi assim que começou a Netflix e assim que começa diversas empresas lá no Vale do Silício, com ideias totalmente malucas que têm um potencial muito grande de escala e não diferente aconteceu no caso da Blockbuster, que ela morreu diante de uma Netflix. Tá? Então volto do Vale do Silício, acabo me envolvendo mais nos projetos do Caio e a hora que eu vi, eu estava muito mais empolgado com o Elefante Verde, com o projeto dele, do que com o meu próprio escritório. E acabei indo para o Elefante Verde há 3 anos e me sinto muito realizado hoje como empreendedor. Está funcionando, não. Só um minutinho, gente. Aí, é o do meio, né? Vocês conseguem entender o que é essa foto? Dá para entender que tem um cara surfando essa onda? Esse pontinho aqui, gente, é um surfista. Tá? Alguém consegue me dizer o que isso tem a ver com empreendedorismo? Gente, empreender é um desafio talvez mais difícil do que surfar essa onda. É um desafio cheio de incertezas. Por que será que esse cara está lá? Pela adrenalina de surfar uma onda dessa. Todo empreendedor acaba indo para esse mundo maluco do empreendedorismo porque gosta da adrenalina de empreender. Vocês já devem ter ouvido mais de uma vez que empreendedor vive uma montanha-russa de sentimentos. Né? Às vezes a gente acorda feliz, vai almoçar com raiva, no café da tarde a gente está triste e a gente vai dormir ansioso. E isso volta a acontecer todo dia. E isso não tem férias, isso não tem final de semana e não tem feriado. Só que para chegar numa onda dessa, podemos dizer que esse é um surfista de sucesso, né? Para surfar uma onda dessa. Para chegar numa onda dessa, ele caiu muito. Ele começou numa onda pequena. E ele começou a dominar o medo dele, ele começou a respeitar o mar desse tamanho, mas ele consegue surfar isso depois de muito treino, depois de muito estudo, depois de fracassar muito. É muito parecido com o empreendedorismo. Primeira lição para o empreendedor é: a gente tem que ter conforto diante de incertezas. Porque é só diante das incertezas que a gente vai poder aproveitar uma oportunidade. Tá? Por isso que agora, na época de crise, já adiantando um pouquinho do tema, é o melhor momento para empreendedores de sucesso. Porque é diante de incertezas que aparecem as melhores oportunidades.
Para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades diante de incertezas, a gente tem que aumentar a nossa zona de conforto. Toda a mágica acontece fora da nossa zona de conforto. E com esse negócio de globalização, com esse negócio de internet, com tanto conteúdo aí, acessível, de graça, a gente tem que aumentar cada vez mais essa zona de conforto. A gente tem que deixar, a gente tem que fazer com que a gente, com o tempo, fique confortável com qualquer tipo de obstáculo, com qualquer tipo de incerteza. Eu conheci esse cara outro dia, num evento lá no INSPER. Ele chama Paris, ele é um americano. Para resumir bem a história dele, ele era um nerd, lá em 1970, década de 70, Estados Unidos, formado em matemática e PhD em tecnologia da informação. Imaginem um cara, lá atrás, 1970, nerd, formado em tecnologia da informação. Ele tinha um amigo e tinha uma namorada que ele acabou casando com ela. Para resumir bem a história dele, ele se tornou um dos principais vendedores nos Estados Unidos. Porque lá naquela época, ele já entendia que ele precisava fazer algo que profissionalmente deixasse ele extremamente desconfortável. E durante toda a carreira dele, ele foi buscando desafios que deixavam ele cada vez mais desconfortável. Até ele chegar num nível onde qualquer desafio que lançassem para ele, ele conseguia gerenciar aquele frio na barriga e conseguia se dar bem. Ele teve empresa de marketing esportivo, ele foi principal diretor de venda da área comercial do Banco Citibank lá nos Estados Unidos. Ele fundou diversas empresas na Europa, porque ele entendia que no mercado americano ele já sabia de tudo. E hoje ele se tornou um professor. Ele é um professor de uma universidade espanhola e a tese de doutorado dele foi justamente em cima dessa questão da necessidade da gente buscar desafios diferentes e para nos colocar fora da zona de conforto, e isso significa sucesso dentro da nossa profissão. E agora a crise. O que a gente vai fazer com essa crise? Né? Vocês, não sei, alguém já tinha visto essas duas capas de revista? Vocês lembram que lá atrás, o que ali, antes de 2006, 2007, todo mundo falava que o Brasil era a bola da vez. A gente ia deixar de ser a terra da oportunidade para ser a terra da certeza de sucesso, não é? E aí, a matéria lá do The Economist mostrando o nosso Cristo Redentor decolando. Alguns anos depois, a outra capa, né? A gente mal decolou e já caiu. Já em 2008, 2009, a marolinha se tornou uma grande tempestade, né? E agora a gente volta a cair, a gente volta a ser discutido no Brasil, que a gente nunca consegue colocar todo o nosso potencial para fora. Só que, gente, alguém aqui já ouviu falar de ciclo econômico? O ciclo econômico, ele é igual em qualquer lugar do mundo, ele é igual em qualquer região, ele é igual em qualquer segmento. Uma hora a gente está no topo do sucesso, outra hora cai, e de novo a gente sobe. Acontece que no Brasil, isso acontece muito rápido, isso acontece a toda hora. A gente tem um contexto no Brasil que às vezes a gente tem crise de 2 em 2 anos, a gente tem crise de ano em ano. E é por isso que o empreendedor brasileiro lá fora é reconhecido pela sua criatividade. O empreendedor brasileiro lá fora é reconhecido por ser flexível, por buscar soluções onde ninguém jamais imaginaria. O empreendedor brasileiro, vocês somos reconhecidos no mundo todo por conseguirmos nos adaptar a qualquer tipo de situação. Porque empreender no Brasil é lidar com um obstáculo a cada segundo. Tá? Então, vocês têm que entender que o que acontece hoje, essa crise de hoje, ela até é mais forte do que as mais recentes. Mas ela com certeza não é a mais forte da história e principalmente não é a última. A gente tem que deixar de lado, até o meu sócio costuma brincar, a gente tem que deixar de lado o mimimi e trabalhar. Tá? Trabalhar para a gente encontrar as oportunidades corretas nessa época de crise. Para quem acha que essa é a pior crise que o país já passou, alguém aqui viveu lá a crise de 89? Inflação anual, 1.782%. Não tô dizendo que a nossa inflação atual de 12% é boa. Muito pelo contrário. Até porque o que a gente havia conquistado não era para a gente chegar até essa inflação de novo. Mas eu não posso deixar de olhar para o passado e ver que a gente já passou por coisa muito pior. Não é o fim do mundo agora. Né? Empreender naquela época era 1000 vezes mais difícil do que empreender hoje. A gente tem que olhar para aquelas empresas que nasceram naquela época e ver como é que elas conseguiram ficar vivas até hoje.
A gente tem muita informação na internet. A gente tem onde buscar muito conteúdo para ver o que a gente pode fazer com a nossa empresa hoje, que foi feito lá no passado. Alguém sabe o que está escrito aqui? Alguém fala chinês? Ninguém vai me ajudar? Aqui está escrito crise em chinês. Sabe o que significa esses desenhos aí que juntos eles significam crise em chinês? Cuidado e oportunidade. Cuidado e oportunidade. É isso que significa a crise. A gente tem que sim tomar cuidado. Assim como aquela onda gigantesca, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ter medo dela, para que a gente esteja bem preparado para poder aproveitar a oportunidade de surfar uma onda daquela com sucesso. Como tudo na vida, a crise depende da forma como a gente enxerga. A gente pode ficar reclamando e achando que a crise só gera desemprego, só gera derrota. Ou a gente pode olhar para a crise como uma oportunidade, como uma forma de fazer mais com menos, como uma forma de aprender a fazer diferente, como um alerta de que o mercado que a gente está atuando, da forma como a gente está atuando, já era, a gente precisa mudar. A gente precisa aumentar a nossa produtividade. E aumentar a produtividade não é só trabalhando mais, é trabalhando melhor. E a gente só trabalha melhor se a gente se capacitar e se a gente estudar. E todos vocês estão muito na frente da grande maioria de empresários no Brasil. Estar aqui hoje, no domingo, na hora do almoço, estudando, aprendendo, ouvindo um pouquinho, significa que vocês estão se esforçando para passar por essa crise e muitas outras. E eu não tenho dúvida que vocês vão ter muito sucesso nessa trajetória. Essa notícia aqui, gente, assusta? Quem ficou assustado com essa notícia? 190 mil empresas fecharam no primeiro semestre do ano passado. Alguém assusta? Alguém se assustou? Tudo depende da forma como a gente olha e principalmente da gente não aceitar a primeira notícia como verdadeira. Dá uma olhada nessa outra mesma notícia do mesmo semestre do ano passado. Primeiro semestre do ano passado, quase 1 milhão de empresas abriram. Se eu tivesse parado na primeira notícia, eu desistiria de empreender no Brasil hoje. Se eu tivesse parado na primeira notícia, eu não estaria aqui hoje empreendendo para vender para micro e pequena empresa. A gente não pode focar apenas no ruim, apenas na má notícia. A gente tem que buscar entender o todo do mercado. A gente tem que procurar notícias que mostrem o outro lado da moeda. Acontece que a mídia, e não é uma crítica à mídia não, tá? Mas o que vende mais? O que as pessoas mais clicam para ler? Desgraça, né? Notícia ruim. Vocês sabiam que o ano passado o mercado de marketing digital cresceu 14%, enquanto o nosso PIB encolhia 4%? Não estou dizendo que, então, nossa, essa crise toda é inventada. Não é. Mas, quando há uma crise, há uma correção de mercado. Tem oportunidade em alguns lugares. Só que elas aparecem pouco, porque está todo mundo focado em ficar falando coisas ruins, coisas negativas. Vamos focar nas coisas boas. Vamos tentar entender o que está acontecendo com as empresas que não estão dando certo. Vamos tentar entender o que as empresas que estão dando certo estão fazendo para a gente copiar e dar certo também. Tá? Alguém já viu esse cara? Nizam Guanais. Não? Um dos maiores empresários e publicitários do Brasil, talvez do mundo. Eu sou fã de carteirinha desse cara. Esse cara, lá em 1989, ele levantou $1 milhão para abrir a agência dele. É a primeira agência dele. Sabe o que aconteceu em 1990? O Collor bloqueou as contas. Da noite para o dia, $1 milhão dele ficou lá bloqueado, ele não podia usar. Relatos dele, até vou depois ler aqui um trecho da carta que ele escreveu para os clientes dele. Ele foi para casa, quase em depressão, falou, vou desmaiar, tamanho desespero, tinha começado a agência dele, dormiu, acordou no outro dia cedo e falou, cara, eu não tenho o que fazer a não ser trabalhar, a não ser tentar encontrar uma saída. E foi nessa época, alguém já ouviu falar daquela frase, enquanto uns choram, outros vendem lenços? Foi esse cara que inventou isso lá em 1990, para um cliente dele. E essa frase, todo mundo lembra dela toda vez que o Brasil entra em crise. Então a gente vende lenço de ano em ano praticamente, porque toda hora que acontece algum problema na economia brasileira, o pessoal lembra do Nizam Guanais. Inclusive, no dia seguinte que a gente perdeu o grau de investimento, a primeira vez que a gente perdeu o grau de investimento no final do ano passado, eu tive o prazer de ver uma apresentação dele.
o discurso dele é sempre o mesmo, é sempre um discurso otimista, é sempre ressaltando que empresário brasileiro, desculpem eu falar um português ruim, mas empresário brasileiro, nós somos foda, porque a gente tem muito obstáculo para ultrapassar e a gente consegue ultrapassar. Todo mundo fala que empresário brasileiro é muito ruim de gestão. Não fala? Vocês já ouviram falar isso? Que a gente é ruim de planejamento? Pois é. Vocês conhecem uma tal de Ambev? Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira, né? Marcel Telles. O que esses caras fizeram? Foram lá nos Estados Unidos e compraram Budweiser, Burger King, Heinz. Quer dizer, o país de primeiro mundo, o país do empreendedorismo, se ajoelhou para os empresários brasileiros. Justamente por uma metodologia de gestão muito mais eficiente do que a deles. A gente tem que parar com essa síndrome do cachorro vira-lata. Nós somos muito bons quando nós queremos, porque a gente tem um contexto muito mais difícil do que empreender nos Estados Unidos. Lá chove dinheiro para investimento. Aqui a gente tem que se virar para conseguir investimento, se virar para fazer a nossa empresa andar. E a gente consegue. Tá? Eu trouxe aqui um trechinho do texto que ele escreveu lá em 1990, mas vocês vão ver que esse texto não podia ser mais atual. As grandes empresas brasileiras não foram criadas na bonança, até porque momentos de bonança são raros na história do Brasil e da América Latina. Elas foram erguidas enfrentando dificuldades econômicas e políticas, e superaram essas dificuldades se reinventando, encontrando oportunidades nessas crises. Seus empresários não foram só empresários. Nesses momentos, eles foram grandes líderes. Darwin diz que as espécies que sobrevivem não são as mais fortes, e sim as que mais rapidamente se adaptam a novas condições. Qualquer empresa morre se não se adaptar, por maior que seja. Alguém aqui teve Orkut? Cadê o Orkut? Alguém aqui teve o Messenger? Cadê o Messenger? Isso aqui, alguém teve? Isso vai entregar a idade, hein? Onde estão essas empresas? Ficaram para trás. Por quê? Não inovaram. Para não falar só empresas de internet, Kodak, Xerox, HP. Voltando para a internet, Yahoo. O que aconteceu com essas empresas? Cresceram e acharam que o sucesso era eterno. Por que o Google é um gigante e ele não sai do topo há alguns anos? Porque ele fica constantemente inovando. Uma hora ele quer inventar um carro que não tem motorista, outra hora é o Google Glass, outra hora é o... Enfim, eles estão se reinventando a todo momento. Tá? E isso não se aplica só para empresa grande, não. Se aplica para todas as empresas. Alguém aqui tem uma pizzaria? Vai abrir uma pizzaria? Não? Mas uma pizzaria, ela precisa inovar, assim como as outras. Eu preciso fazer marketing digital, eu preciso aprender a fazer pedido por um aplicativo. Eu preciso entender como é que eu faço para atender mais rápido meus clientes. Será que eu vou usar um Waze, por exemplo, para o meu entregador? Eu preciso entender que eu preciso ter um CRM para entender como é que acontece, que dia que eu vendo mais, que dia que eu vendo menos. A gente sempre precisa aprender a fazer mais com menos para produzir mais. O brasileiro produz 1/5 do que o americano produz. Porque lá eles buscam aumentar a produtividade a todo momento. Alguém conhece esse cara? Alguém já ouviu falar? Vocês já ouviram falar do Buscapé, certo? Esse cara, com mais 3 amigos, fundaram o Buscapé. E lá em 2008, 2009, tinha uma crise, né? E outro dia, numa apresentação, estava vendo ele comentando que ele falou, cara, eu fiquei um pouco preocupado com a crise. Aí eu resolvi estudar essa crise. E quanto mais eu estudava essa crise, eu decidi ficar de fora dela. E naquela época, se você entrasse no escritório do Buscapé, tinha uma frase, logo na entrada, nós decidimos ficar de fora dessa crise. Só que para a gente resolver ficar de fora de alguma coisa, a gente tem que entender o que é essa coisa. Até para a gente se proteger. Alguém já leu o livro da Arte da Guerra? Qual que é o principal ensinamento do livro Arte da Guerra? Se nós conhecermos a nós mesmos e ao nosso inimigo, a gente vai saber o resultado de todas as batalhas. Então, só com conhecimento, só estudando, só buscando conteúdo, só buscando como fazer melhor as coisas que a gente faz hoje, que a gente pode se dar o luxo de chegar para uma crise como a de agora e falar, ó, eu não vou participar. Todas as empresas que estão crescendo, existem empresas crescendo na crise, o que elas fizeram?
Deram sorte? Não. Elas trabalharam mais, elas se debruçaram em planilhas, elas se debruçaram em em aprendizagem. Para quê? Para estar melhor preparado para poder sair da crise. Quanto mais a gente estuda, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente pode se dar o luxo de ficar fora de uma crise. Starbucks. Todo mundo conhece Starbucks, certo? Você sabia que o Starbucks quase quebrou há alguns anos? Quando o principal CEO dele, se eu não me engano até foi o fundador dele, saiu da empresa, a empresa quase quebrou. E o que eles fizeram? Trouxeram de volta o cara. E o que esse cara fez diferente? Ele focou em duas coisas, em equipe e na excelência. Ele falou, cara, a gente pode cortar qualquer custo, menos em equipe. Ele começou a investir em treinamento e desenvolvimento da equipe, para que a equipe pudesse fazer melhor e mais. Aquela mesma equipe para ficar mais motivada. Eles trouxeram por uma convenção todos os franqueados nos Estados Unidos para passar uma semana em atividades de equipe, em atividades de engajamento, em atividades para mexer com a motivação deles, para mexer com a inspiração deles, para que eles se conhecessem melhor, para que eles aprendessem a fazer melhor, para focar o quê? Na excelência. Tomar um café no Starbucks é uma experiência. Para quem já tomou café no Starbucks, com certeza teve uma experiência muito boa. Por quê? Lá, cada detalhe é pensado. A forma como vai servir, a forma como ele vai escrever o teu nome errado no copo. O grão é selecionado de uma forma melhor, para você ter uma boa experiência lá dentro. Tá? Então, para quem tem empresa que precisa de equipe, nunca deixem de desenvolver e motivar, inspirar principalmente a sua equipe. Porque é ela quem atende teus clientes. E nunca deixem de mirar a excelência. A excelência não é a perfeição, mas é a busca constante pela perfeição. Precisamos reconhecer que não conseguimos alcançar a perfeição. Ninguém é perfeito, mas a gente tem que buscar a perfeição a cada minuto. É isso que vai nos fazer ser melhor. Por que uma pessoa vai lá no Starbucks e gasta R$12 lá num café com um creme, enquanto ela podia ir numa padaria e gastar R$2,50 por um expresso? Pela experiência de comprar do Starbucks. Para poder viver a experiência de comprar um café no Starbucks. Porque é muito bom. É muito boa a experiência de passar lá, porque eles focam muito nessa questão de excelência. Outra coisa que é muito legal a crise. Dá para entender o que é essa imagem? Ela é super bonitinha, mas ela atrapalha um pouco. Isso daqui, gente, é market share, é fatia de mercado. Não existe melhor momento para a gente roubar a fatia de mercado do nosso concorrente do que uma crise. Por quê? O que a maioria das empresas fazem em época de crise? Corta investimento em publicidade. O que acontece se eu corto investimento em publicidade? As pessoas vão ouvir menos da minha empresa. O que acontece se as pessoas ouvem menos da minha empresa? Elas começam a me esquecer. O que acontece se eu mantiver meus investimentos em publicidade? As pessoas vão ouvir mais de mim do que do meu concorrente. Crise é a melhor oportunidade para a gente roubar clientes do nosso concorrente. Não é à toa que muita empresa quebra na crise, porque corta investimento de publicidade, as pessoas deixam de comprar dela. As pessoas não deixaram de ter dinheiro, elas estão com medo de gastar. E com razão, o desemprego está aumentando. Mas as pessoas continuam gastando algum dinheiro em algum lugar. O grande X da questão é como a gente vai fazer para aquelas pessoas gastarem o pouco dinheiro que estão gastando comigo. Publicidade é uma dessas formas. Bom atendimento é uma dessas formas. Em época de crise, às vezes, é melhor a gente focar em manter os nossos clientes do que conquistar novos. Tá? Então, cuidado com a crise para não cortar investimento e não acabar morrendo, dando um tiro no pé, porque as pessoas vão deixar de lembrar da empresa de vocês e vão gastar no concorrente. O que a gente tem que fazer numa crise? Cortar gastos e não investimentos. Né? Então, aqui no exemplo que eu dei para vocês da publicidade. Publicidade é investimento. O que eu posso fazer, então, com relação a investimento em publicidade? Entender como é que eu posso gastar melhor esse dinheiro. Talvez seja a hora de eu refletir se o que eu gasto em publicidade, se aonde eu foco a divulgação da minha empresa, está trazendo resultado. Pode ser que durante 10 anos eu investi no jornal de domingo para fazer lá uma meia página. Durante 10 anos eu não passei por nenhuma crise, vendo bem, mas talvez agora seja a hora de refletir se aqueles 3, 4, 5 mil reais que eu gasto em publicidade, em mídia impressa, faz sentido. Talvez seja a hora de eu descobrir que a internet
é muito mais barata e eu consigo direcionar o meu anúncio para o meu público. Se eu tenho uma academia, por exemplo, uma academia feminina, que hoje tem muita academia focada só nesse público. Será que faz sentido eu anunciar num jornal de massa, gastar 3, 4 mil reais, ou faz sentido eu fazer uma divulgação de internet, onde eu consiga segmentar a divulgação para público feminino, determinada idade, por exemplo, como anúncio no Facebook, ou eu fazer um anúncio dentro do Google, para quando a pessoa procurar lá, academia feminina e o nome da minha cidade, eu apareço lá. Eu vou gastar muito menos para encontrar as pessoas certas para o meu negócio. Então, quando a gente está na crise, a primeira coisa, não podemos simplesmente cortar investimento. Temos que ver como a gente pode tirar mais daquele investimento. E segundo, vamos cortar gasto. Gasto é luz, por exemplo. Estou gastando muita energia, como é que eu faço para cortar, para gastar menos? Às vezes eu não preciso ter 2 secretárias, tenho uma secretária só. Isso é despesa, não é investimento. Tá? Cuidado com o que vocês vão cortar na empresa de vocês. Melhorar processos. Tudo a gente consegue fazer mais rápido e com menos erros se a gente tiver processo. O que é processo? Vou dar de novo o exemplo lá da pizzaria. Quanto mais detalhado eu tenho o que eu tenho que fazer desde o momento que a pessoa me liga, menos erros eu vou ter no caminho e mais eu consigo otimizar meu tempo. Então, poxa, chegou o pedido, depois do pedido, passa para o pizzaiolo. O que o pizzaiolo tem que fazer? O pizzaiolo vai deixar a pizza sempre dessa forma, nessa ordem. Quem é que vai organizar a logística da entrega? Processo. Tá? Quanto mais eu tenho processo, maior é a minha produtividade, menos eu gasto dinheiro para poder entregar o meu produto ou serviço. Fidelização de cliente. Não adianta nada a gente divulgar corretamente, não adianta nada a gente conseguir vender muito se eu não conseguir fidelizar meu cliente. Não é à toa que todas as empresas digitais mais novas, o departamento de atendimento não chama departamento de atendimento, chama sucesso do cliente. Porque se sabe que manter um cliente custa 1/5 do que comparado com conquistar um cliente novo. Em época de crise, a gente tem que estar mais preocupado em fidelizar o nosso cliente para que ele continue recomprando da gente do que ficar gastando rios de dinheiro para conquistar novos. Essa balança, essa análise tem que ser feita com muito cuidado. Tá? Então, foco em fidelizar cliente. Trabalhar com marketing digital. Vocês sabiam que aqui no Brasil existem mais de 10 milhões de micro e pequenas empresas, mas a gente só tem 3 milhões de registros de domínio, registro de site? Vocês sabiam que no Brasil mais de 120 milhões de brasileiros acessam a internet todo dia e o brasileiro já é a pessoa que mais passa tempo no Facebook no mundo? Tem alguma coisa errada. O cliente brasileiro é um cliente altamente digital, mas as empresas brasileiras não. A gente está falando de um mercado mais barato, mais democrático, mais assertivo, onde os consumidores já estão. Quanto antes os empresários brasileiros acordarem para o marketing digital, mais rápido eles vão passar por um momento de estresse como a crise. É uma ótima oportunidade para a gente descobrir o marketing digital. Tá? E principalmente, descobrir o marketing digital da forma correta. O marketing digital, ele às vezes prega algumas armadilhas, ele prega algumas peças. Né? Existem alguns marqueteiros que costumam dizer que a gente tem que fugir das métricas de ego. Quanto que uma curtida na minha página significa em dinheiro para mim? Existem muitas pessoas que vão para o marketing digital e ficam muito focados em, poxa, a minha página tem 1000 seguidores, a minha foto teve 12 curtidas. Por exemplo, na minha empresa, toda vez que a minha empresa posta alguma coisa, mas não dá 5 minutos, eu tenho 3 curtidas. Assim, quase que instantâneo. É minha mãe, minha sogra e minha esposa. Vocês estão rindo? Outro dia, numa reunião de expansão, uma reunião séria, a gente estabelecendo as metas, uma pessoa da minha equipe falou, olha, eu acho que você deveria ligar para essa Bernadette, porque ela curte tudo a nossa página, talvez ela seja uma boa pessoa para comprar. Eu falei, então, ela é minha sogra. Ela não vai comprar uma franquia. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas métricas de ego. O Facebook é uma ferramenta formidável. Vocês sabiam que do Facebook, uma página, qualquer fanpage de empresa, ela só mostra organicamente para entre 1% e 3% da tua base? Isso significa, se você tiver 1000 seguidores, 1000 curtidores, 30 pessoas no máximo vão ver ali uma postagem orgânica de vocês. Por que isso? Porque o Facebook ele vende anúncio.
Para ele ganhar dinheiro, ele precisa vender anúncio. Então a gente tem que entender bem o contexto do marketing digital para ele trazer resultado para a gente. Google, por exemplo. Adianta eu ter um site se ninguém acessa? Adianta eu ter um site em Flash? Flash é aquelas animaçõezinhas que ficam lá girando, piscando. Isso é coisa de 15, 20 anos para trás. Só que o Google não indexa, ele não lê imagem nem GIF. Então a gente tem que ter uma página já pensando em como eu vou fazer uma página que vai ranquear rápido no Google. O que eu preciso fazer para quando a pessoa digitar lá, pizzaria, AMB ou ao redor do AMB São Paulo, a minha empresa está lá na primeira página. Então, internet não é só ter uma fanpage, não é só colocar uma página de qualquer forma. A gente tem que ser encontrado e a gente tem que saber como utilizar as ferramentas da forma mais adequada para gerar resultado. Tá? Senão vai jogar dinheiro fora mesmo. O que uma startup pode ensinar a gente em tempo de crise? Eu vou querer passar para vocês um pouquinho do geral, o que é uma startup e o que a gente pode aplicar em qualquer tipo de segmento. Alguém aqui sabe o que é uma startup? Nunca ouviram falar? Alguém me ajuda? Vocês acham que startup, por exemplo, é uma empresa de internet? Quem acha que startup é empresa de internet? Ó, essa turma está bem. Geralmente as pessoas, não, empresa de internet. Não é. Startup é qualquer empresa de início. Mas não é só qualquer empresa de início, ela tem que seguir algumas regrinhas. Tá? Essa é a melhor definição de startup que eu já vi. Startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Vocês lembram quando a gente começou a falar de crise? Eu falei de incerteza? E quando eu falei de incerteza, eu falei que incerteza traz oportunidade? Então, tudo que a gente fala de startup, a gente pode aplicar em qualquer modelo de negócio. Pode ser um e-commerce de camiseta estampada, pode ser uma padaria, pode ser um restaurante, pode ser uma borracharia. A gente já vive um contexto de incerteza porque a gente vive uma crise. O que a gente tem que ver e aprender como uma startup é como eu posso fazer para a minha empresa ter escala. O que significa escala? Eu conseguir vender cada vez mais com a mesma despesa. Ou como é que eu consigo diminuir a despesa e continuar vendendo mais? Como é que eu consigo deixar a minha empresa mais enxuta? Tá? Como é que eu consigo repetir aquela tarefa mais vezes com a mesma despesa, com o mesmo custo? Essa busca tem que ser uma busca constante dentro da empresa de vocês. Não é à toa que um dos principais livros e metodologias de startup chama Lean Startup. O que é Lean? Lean significa enxuto. Toda startup ela tem que partir da premissa que ela tem que começar da forma mais enxuta possível, para que se gaste o mínimo possível até que você consiga determinar um modelo que te dê escala e, te dando escala, te dê o maior lucro possível. Não achei nenhuma imagem em português, então vou tentar explicar um pouquinho para vocês como é que funciona esse ciclo de startup, tá? Você começa com uma ideia. Com base nessa ideia, você constrói rápido o que eles chamam de valor minimamente aplicável. Você não pode lançar no mercado um produto 100% pronto. Por quê? Porque quem vai te dizer se o teu produto é bom ou não é o mercado. Então você tem que lançar como se fosse um protótipo. Você lança um protótipo rápido. Você lançando um protótipo rápido, você vai poder analisar melhor o que o mercado está te dando de resposta. Com base nas respostas que o mercado te dá, você começa a medir resultado. Você fala, opa, aquela cor que eu achei que era melhor, não está funcionando. Aquele sabor de pizza, opa, não é tão legal. E aí você tem que juntar essas informações de forma muito rápida e aprender. E isso tem que acontecer constantemente. Eu tenho que ter ideia, construir rápido. Construindo rápido, eu pego essas informações, analisando as informações, eu aprendo. Aí eu melhoro o meu produto. Aí eu tenho uma nova ideia. E isso tem que acontecer constantemente. É de pouquinho em pouquinho. E vocês têm que fazer isso sempre. Ficou claro, gente? Alguém já ouviu falar desse livro, de 0 a 1? Anotem. Esse livro tem que ser livro de cabeceira de todo empreendedor. Peter Thiel, ele foi um dos cofundadores do PayPal, aquela ferramenta de pagamento pela internet. Foi uma das primeiras. E hoje ele é um dos principais investidores lá no Vale do Silício. Ele foi um dos primeiros a investir no Facebook, por exemplo. E aqui, por que eu gosto muito desse livro? Ele é muito objetivo.
e ele muitas vezes até vai na contramão do que a maioria das pessoas pensam. Mas ele fala de forma clara. Ele passa para a gente lições muito bacanas nesse livro, que a gente pode aplicar em qualquer tipo de negócio. A única ressalva que eu faço com relação ao que vocês vão ler nesse livro é que ele é muito focado no mercado americano. Então, às vezes, quando ele faz uma conta do quanto custa um vendedor, é um valor muito diferente para o nosso mercado. Mas, com certeza, 95% do que tem nesse livro se aplica aqui para a gente. Eu separei as principais lições que a gente pode encontrar nesse livro e pode aplicar na nossa empresa. Primeira delas, criar valor não é suficiente. Você precisa também captar parte desse valor que você cria. O que isso significa? Não adianta nada eu ter uma ideia excelente. Eu vou, por exemplo, inventar uma caneta que ela vem andando sozinha, ela chega ali na mesa, dá uma cambalhota e assina. Nossa, que invenção maluca, que louco. Nossa, como é que eu fiz uma caneta andar? Legal, mas como é que eu ganho dinheiro com isso? Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa para a empresa de vocês, tem que pensar, tá, legal, como é que eu ganho dinheiro com isso? Se você tiver 3 ideias, você tem que pensar, qual dessas ideias vai me dar o maior lucro? Empresa foi feita para lucrar. Uma boa ideia é uma ideia que dá lucro. Não adianta nada eu criar uma belíssima ideia e ela não me dá dinheiro. Por quê? Porque a empresa é feita para dar dinheiro. E se ela não dá dinheiro, vocês quebram. Tá? Então, primeira lição, criar valor não é suficiente. Né? Criar algo legal não é suficiente. Você precisa também captar parte desse valor em dinheiro, em espécie. Vantagem competitiva. Efeito de rede. Seu produto se torna mais útil na medida que mais pessoas utilizam. A gente tem que começar pequeno. A gente tem que focar em pequenos mercados. Num perfil de pessoas que se identificam mais com o nosso produto. Para depois as outras pessoas conseguirem ver que já tem gente usando o meu produto ou meu serviço para você massificar essa venda. Eu trouxe aqui um gráfico que eu acho que fica melhor de eu explicar isso para vocês. Isso aqui é ciência, isso aqui é super antigo, esse estudo. O que ele diz para mim? Esse é o mercado de consumo, tá? Logo ali no comecinho, a gente tem os consumidores que eles chamam de inovadores. Depois a gente tem os que eles chamam de as pessoas que adotam numa fase mais inicial. Aí a gente vai ter a massa, né, que é essa parte aqui maior. Então a gente tem a massa de início e a massa de fim. E depois a gente tem os retardatários. Para cada segmento, para cada tipo de produto, a gente vai ter sempre esse gráfico. Então, por exemplo, se eu sou um geek e eu gosto muito de coisa de tecnologia, o que acontece quando lançaram, por exemplo, a TV de plasma, a TV de LCD? Eu vou comprar. Eu vou gastar 12, 15, 18 mil reais para comprar aquela TV, mesmo sabendo que é o primeiro modelo, que está muito caro e dali 2 anos vai cair pela metade. Por quê? Porque eu tenho um perfil inovador ou de adotar isso no início de estágio. Agora, se, por exemplo, a minha esposa, ela gosta de moda. Vocês acham que ela vai gastar 12 mil reais numa TV? Não, mas ela gasta 1.000 reais lá numa bolsa XYZ. Para a bolsa XYZ, ela é inovadora ou aquela pessoa que adota de início. Para cada segmento tem uma coisa dessa. Agora, o que é importante eu entender? Nunca a gente vai conseguir lançar algo novo e achar que a gente vai atingir a massa logo de cara. Todas as empresas que tentaram fazer isso, morreram. Tem um livro muito legal, chama Por Quê? O autor é Simon Sinek, ele fala do Círculo de Ouro, muito legal. Sugiro também, é uma ótima leitura para vocês. Inclusive, é um dos vídeos mais assistidos na plataforma TED. Tá? Que, aliás, é uma outra sugestão ótima. A TED, chama TED Talks. São palestras de 15 a 18 minutos, focadas em inovações, enfim. Muito legal. O que acontece? Eu vou dar para vocês um exemplo de uma empresa americana. Alguém já ouviu falar da Tivo? Tivo, ninguém? Eles inventaram lá nos Estados Unidos há algum tempo um controle remoto. Vocês lembram daquele filme Clique? Né, que você podia pausar? A Tivo é mais ou menos aquilo com a televisão. Eles inventaram um controle remoto onde você estava assistindo a novela, assistindo alguma coisa. Isso há mais ou menos uns 10 anos. Você podia pausar, ir ao banheiro, voltar. Você podia voltar, você podia gravar, programar para gravar. Era tipo um videocassete num controle remoto. Eles estavam altamente financiados, tinham recebido um aporte milionário. A mídia toda estava cobrindo o lançamento do produto deles, mas eles nunca decolaram. Por quê?
Desde o começo, a comunicação deles foi para vender demais, para vender ali na massa. Só que você não consegue fazer a massa comprar se ninguém comprar primeiro. Então eles falharam de não encontrar quem eram os inovadores que estavam dispostos a comprar no começo um produto em teste e um produto mais caro. Você só consegue atingir a massa se você atingir aqueles primeiro. Tá? Para dar um outro exemplo, para entender quem faz isso muito bem, a Apple. Por que raios a Apple consegue fazer uma pessoa ficar 3 dias dormindo na porta de uma loja para comprar um aparelho celular que dali uma semana qualquer pessoa consegue comprar sem fila nenhuma? O que eles fazem de diferente? Ah, mas o produto deles é muito bom. Será que é só isso? Ou será que eles conseguem achar as pessoas que são as inovadoras, que têm afinidade com o que eles fazem e principalmente afinidade com o que eles pensam? Quem usa a Apple é apaixonada pela Apple, pela forma de usar, pela forma como a Apple trabalha de quebrar paradigmas. E aí as pessoas pagam mais caro e dormem 3 dias numa calçada para comprar o aparelho uma semana antes do que todo mundo. E isso, o mais legal de tudo isso é que a gente consegue replicar isso na nossa empresa. Só a gente ter muito claro o que a gente quer fazer e aí a gente vai entender para quem a gente tem que apresentar primeiro. Vantagem competitiva, produto digital. Há uma economia de escala, pois o custo marginal de produzir outra cópia do produto se aproxima de 0. E aqui a gente vai falando um pouquinho agora de venda de internet. Qual que é o grande barato da internet? Por que a maioria das startups é focada na área de tecnologia? Porque quando eu tenho uma plataforma online, o meu custo é o mesmo sempre e eu consigo atingir um maior número de pessoas. E aí você tem uma vantagem competitiva. Por que um e-commerce é melhor do que uma loja física? Porque eu monto lá uma plataforma, as pessoas do Brasil todo conseguem me visualizar. Hoje, uma pessoa na China consegue ver o mesmo site do que a gente aqui. A internet dá essa possibilidade de você atingir o mundo todo. Claro que para algumas empresas eu não preciso, se eu tenho, de novo, vou dar o exemplo da pizzaria de bairro, eu não preciso atingir um chinês. Mas eu consigo atingir de uma forma mais assertiva todas as pessoas que estão ali ao meu redor. Eu não preciso mais gastar dinheiro no jornal, eu não preciso mais gastar dinheiro numa televisão, eu não preciso mais gastar dinheiro na rádio. Porque quando alguém quiser comprar uma pizza no delivery, ela vai no Google e coloca lá, pizza delivery, Zona Norte de São Paulo. A internet te dá escala. Ela faz você economizar. Com pouco dinheiro você consegue atingir as pessoas certas. Propaganda importa porque funciona. A publicidade não existe para fazê-lo comprar um produto imediatamente. Ela existe para implantar impressões sutis que impelirão vendas mais tarde. E aqui eu vou puxar para a internet de novo. É muito comum a gente visitar empresários que anunciam naquele jornal de domingo há 10 anos, que nunca se questionaram o resultado que aquilo gerou. Bastou fazer um site, na semana seguinte ele liga. Olha, seu site não está dando resultado. Gente, a regra geral de publicidade, ela continua se aplicando. Internet não é mágica. Não é porque você fez um anúncio no Google, você criou uma fanpage, ou agora você tem um site, que no dia seguinte você vai vender o dobro. Uma campanha, uma ação de marketing, seja qual veículo vocês forem utilizar, se é offline ou online, ela precisa de um período maior. Ela precisa de uma constância. Às vezes você pode impactar uma pessoa num dia, por exemplo, eu tenho uma empresa de manutenção de ar-condicionado. Legal, eu não estou precisando eu não preciso consertar meu ar-condicionado hoje. Provavelmente meu ar-condicionado quebra daqui 6 meses. Por isso você precisa ter uma constância. Por isso que você precisa investir em diversos canais para você conseguir complementar a atuação. Eu preciso ter um site, eu preciso ter uma fanpage, eu preciso estar num guia. Eu preciso eventualmente fazer promoção para focar naqueles dias que eu vendo pouco. A internet te dá a possibilidade de você abordar diversos canais que se complementam. E a boa notícia é que muitos deles são de graça. Anúncio no Google é muito bom para algumas coisas. Mas o que é melhor do que anunciar no Google? É o Google me colocar lá sem precisar pagar para ele. Já se sabe hoje que muitas pessoas, elas pulam os anúncios que estão ali em cima, por entender que aquelas empresas, entre aspas, trapacearam para estar lá, e vão na primeira empresa de busca orgânica. Porque elas vão entender o quê?
Se aquela empresa está no primeiro lugar, na primeira página do Google, sem pagar para o Google, aquela empresa deve ser a melhor. E existem técnicas para você fazer isso com o site para que ele apareça lá. Tá? Clientes não virão só porque você desenvolveu algo. Você precisa fazê-lo acontecer, algo muito mais difícil do que parece. Então, legal, vocês têm um bom produto, vocês têm uma boa empresa, vocês prestam um bom serviço. Vocês fizeram uma boa propaganda, divulgaram corretamente o produto de vocês, agora vocês precisam vender. E aí vocês precisam entender qual é a melhor forma de venda de vocês. Ah, eu contratei uma plataforma de e-commerce. Legal. Vocês acham que só ter uma boa plataforma de e-commerce funciona para vender bastante? Primeiro, precisa ter o marketing para jogar pessoas dentro do site. Segundo, precisa ter um bom produto. Precisa saber como colocar ele lá dentro. Precisa analisar a concorrência, como é que ela vende. Precisa ter bem preparado como é que vai ser a logística da entrega. Só uma boa ideia não adianta. A gente precisa trabalhar duro, a gente precisa suar muito a camisa até a gente alcançar o sucesso. A gente precisa testar e errar muito. Se essa já era uma máxima do empreendedorismo de sempre, na internet é ainda maior. Na internet a gente precisa testar e errar a todo momento. A gente precisa testar 100 ideias para ter uma ideia boa de acertar. Dentro de startups, desse contexto de startup, do mundo de startup, você fala, erre rápido para que você chegue mais rápido ao sucesso. Tem que testar várias coisas. A primeira ideia, a segunda e a terceira não serão as melhores. Tá? É preciso trabalhar duro para as vendas parecerem fáceis. Toda vez que a gente olha uma empresa que vende muito, a gente tem que entender que alguma coisa eles tiveram que ralar para conseguir chegar dessa forma. Tá? Então, entendam que vocês vão ter que ralar muito para vender. Pode ter a melhor plataforma de e-commerce, ter a melhor divulgação, pode ter a melhor estratégia para divulgar a empresa de vocês, os produtos, mas na hora de vender, ainda vai precisar de muito trabalho, vai precisar de muito chão para conseguir vender numa escala grande. Tá? O melhor produto nem sempre vence. Se você inventou algo novo, mas não inventou uma forma eficaz de vendê-lo, possui um mau negócio, por melhor que seja o produto. E no livro é bem legal, porque ele dá alguns exemplos. Ele mostra algumas empresas que tinham os melhores cérebros, que tinham os melhores produtos, mas eles eram tão arrogantes por ter o melhor produto, que eles esqueceram que eles precisavam distribuir uma forma eficiente de distribuir. E aí eles morreram. Né? Então, pensem que, tão importante quanto o produto de vocês, é vocês entenderem qual que é a melhor forma de vender. As pessoas não vão comprar de você só porque você tem o melhor produto, se você não souber divulgar e não souber como entregar o produto para os seus clientes. Vendas ruins, mais do que um produto ruim, são as causas mais comuns do fracasso. Gente, alguma dúvida? Nada, nada, nada? Eu queria, antes de eu contar um pouquinho do meu projeto atual, eu queria mostrar para vocês, eu queria abrir para dúvidas. Muitos de vocês vão empreender agora. Acredito que devam estar com vontade de empreender com e-commerce. E-mail marketing? Posso falar. Você tem uma dúvida específica sobre e-mail marketing? Desculpa. Imagina. A gente participou de um evento, a empresa participou do evento, pegou um e-mail marketing legal de pessoas que compareceram no evento e foram no stand e mandou os lançamentos, falando tal. Acho que foi um cadastro de mais ou menos 1.500 pessoas. Só que a gente não teve retorno disso. Tá. O que aconteceu? Não tá... Tá. Bom, eu vou passar para vocês o que ela perguntou. Ela falou, olha... eu fui trabalhar com uma ferramenta de e-mail marketing, 1.500 pessoas, mas eu não tive retorno. Ela pediu para eu comentar. Antes de eu comentar, eu queria entender uma coisa. O que você considera que não foi retorno? Você falou que não teve retorno. Qual foi o resultado que você considerou insatisfatório? E ninguém comprou. 0 compras. Tá. E eram 1.000... Tá. Primeira coisa, então vamos lá, eu vou falar um pouquinho do e-mail marketing. Primeira coisa, hoje o e-mail marketing ainda é a ferramenta de marketing digital com melhor custo e benefício. Dito isso, a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Primeira coisa,
Resultado bom de ferramenta de e-mail marketing é você ter uma taxa de clique, uma taxa de abertura de 20%. Começa pela abertura. Então, de 1000 pessoas que vocês vão mandar o e-mail, 200 precisam abrir. Isso é uma taxa excepcional dentro do marketing digital. Segundo ponto. Toda vez que você manda um e-mail de marketing digital, você precisa ter um texto mais curto, né? Um texto menor, para que a pessoa não se canse de ler no segundo parágrafo. Nesse texto curto, você tem que fazer algo para que a pessoa clique no link e vá para a tua página. Você precisa ter uma taxa de clique boa, é de 3 a 5%. Tá? Então, vamos lá. Se eu mandei e-mail para 1000, quantas pessoas tem que clicar para eu ter uma taxa legal? 50, 30 a 50. Tá? Isso é ter sucesso numa campanha de e-mail marketing. Falando só do ponto de vista de marketing. O que vai fazer uma pessoa comprar ou não? Pode ser a promoção, pode ser o produto, né? E aí a gente tem que analisar depois a outra lado. Agora, uma campanha de e-mail marketing tem que seguir essas métricas. 20% de abertura, de 3 a 5% de clique. Tá? O que vai impactar muito na abertura, no clique e até mesmo na venda efetiva? Da onde vem essa lista? É muito comum, tenho certeza que vocês já viram isso, empresas oferecendo para vender lista. Pergunto para vocês como consumidores. Quem aqui, levante por favor a mão, gosta de receber o e-mail de uma empresa que você nunca ouviu falar? Você gosta? Não gosta. Ninguém gosta. O que acontece? Ninguém abre. E aí, começa a se falar no mercado que o marketing digital, o e-mail marketing já não funciona mais. Depois já falo. Investiu no Facebook, está valendo muito a pena, porque por esse motivo dele divulgar essa informação das pessoas. Aí estão falando também sobre o YouTube, Adcast, alguma coisa assim. Está sendo muito mais viável hoje em dia você investir no YouTube do que no Facebook. Porque além de você conseguir colocar o link lá da sua página de captura, você consegue direcionar essa pessoa para o seu site, ter uma visitação maior do seu site e consegue capturar o e-mail dela de uma forma assim, sem spam. Tá. Boa pergunta. Ela me disse o seguinte. Entendi. Ela disse, de forma geral, que tem pessoas falando que o anúncio no Facebook já não funciona mais e que o YouTube é uma opção melhor, porque você consegue captar mais os contatos, né? A pessoa consegue deixar os dados dela para você depois entrar em contato. A pessoa não bloqueia. Não é bem assim. Facebook, YouTube, Google, todos esses canais que oferecem anúncio, todos eles são muito bons. O que a gente precisa entender é, para o meu segmento, qual que é o melhor? Qual que ele se adequa melhor? Só para dar um exemplo, Google e YouTube. Toda hora que eu vou procurar localização, eu vou querer entender o que de alguma coisa, eu vou no Google. Toda hora que eu quero saber como fazer alguma coisa, eu vou direto para o YouTube. Por que isso é importante? Eu vou dar um exemplo que eu vi outro dia num workshop de marketing digital. Vamos imaginar que eu sou fã de fazer churrasco. Qual que é a melhor forma hoje? É o que chama de marketing inbound, tá? Marketing inbound é eu atrair a atenção das pessoas que tem tudo a ver com o que eu vendo. Vamos imaginar que a Karine trabalha comigo, tá? Vamos imaginar que ela tem uma loja de churrasco e eu sou um fã de churrasco. Qual que é a melhor forma dela me atrair como um cliente? É eu fazer um anúncio do tipo, clique aqui e compre uma faca de churrasco? Não é. Por quê? Desse anúncio tem vários, isso não chama mais a minha atenção. Agora imagina se ela criar um videoblog no YouTube, que uma vez a cada 15 dias ela posta um vídeo, não mais do que 10 minutos, mostrando como é que faz um determinado tipo de carne. O dia que eu for procurar coisas novas na internet, eu vou achar o vídeo da empresa dela, vou achar o vídeo relevante, e eu vou procurar essa empresa, porque eu falei, poxa, essa empresa parece que entende o que ela está falando e ela me agradou. Então a gente tem que entender que a melhor forma da gente fazer hoje o marketing digital é pensar no longo prazo e pensar em municiar os nossos possíveis clientes com conteúdo. Falando agora de caminhos, né? Então, por exemplo, o Facebook. O Facebook é uma ótima ferramenta, até porque o clique do Facebook, do anúncio no Facebook, ele chega a ser 10 vezes mais barato do que o clique do Google. A segmentação do Facebook, ela consegue ser feita de uma forma melhor. Você consegue segmentar por idade, se é homem, se é mulher,
por tipo de gosto. Então, por exemplo, se eu tenho uma academia de artes marciais, eu tenho como segmentar lá pessoa que já gostou de artes marciais e que acesse a internet no raio de 40 quilômetros desse ponto, eu coloco um clique lá, um pontinho lá no mapa. Então, dependendo do tipo de anúncio que eu for criar, o Facebook é melhor. Agora, por que o Google é mais caro? Porque no Google, eu vou aparecer quando a pessoa já procurou aquela palavra. Então, por exemplo, se eu estou procurando Academia de Artes Marciais Zona Norte de São Paulo, e eu consigo colocar um anúncio lá, eu estou já aparecendo para aquele público que eu preciso. Quando eu faço uma segmentação diferente no Google, eu estou mostrando para pessoas que pode ser que provavelmente vão gostar do meu anúncio. Por isso que ele é mais barato. O YouTube é viável. Mas aí você tem que... Não, mas tem que ser o como. Não pode ser anúncio. Tá? Vocês podem ver, tem muitos anúncios legais de YouTube, mas aí são por grandes agentes. E aí eles têm uma técnica que eles precisam em 5 segundos chamar a atenção. Então assim, você pega uma Ambev, a Heineken, essas empresas grandes, que aí conseguem, para fazer anúncio. O YouTube para pequena e média empresa, façam vídeos legais, que mostrem que vocês sabem fazer muito bem feito o que vocês fazem para atrair os clientes. Tá? Já. Depois eu venho aqui, tá? Tem mais ali também. Das novidades de correntes na internet, o que você acha de WhatsApp, Instagram, esse tipo de coisa? Porque muita gente fala, né, que o Facebook ele deu uma caída, agora o novo é o Instagram, começar com mídia no WhatsApp. O que você acha disso? O que você... Tá. tem? Ela comentou também que tem pessoas comentando que o Facebook está caindo e ela falou de outras mídias como o Instagram e o WhatsApp. O que eu acho dessas outras mídias? Todas elas são boas. A gente precisa entender bem a característica dela para poder falar. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa muito pessoal e hoje tenho certeza que vocês aqui têm no mínimo 10 grupos de WhatsApp no celular. O que acontece se vocês receberem um anúncio via WhatsApp? Vamos imaginar que até você deixou a pessoa ter seu telefone. Mas é tanta gente falando com você que você vai priorizar os seus amigos. Você não vai priorizar um anúncio. Né? Agora, quando que o WhatsApp ele é uma boa ferramenta? É uma boa ferramenta pós-vendas. Tá? Então, por exemplo, na nossa plataforma... Aliás, depois eu vou falar um pouquinho do meu projeto atual. O Elefante Verde, a gente presta serviço via franqueado e todo franqueado tem uma conta de WhatsApp para ele atender os clientes dele. Então, por exemplo, o cliente precisa mandar uma foto para colocar no site. É mais dinâmico mandar pelo WhatsApp do que pelo e-mail. Então, como ferramenta de relacionamento, o WhatsApp é muito bom. O Instagram. Aliás, hoje você consegue fazer anúncio no Instagram pela mesma conta do Facebook. Também é legal. Mas é um pouquinho mais difícil de fazer do que o do Facebook, porque você tem que trabalhar com boas imagens. Então, você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento. Tá? E aí você tem outras, por exemplo, Pinterest, que é muito legal, principalmente para público feminino. Né? Enfim, por exemplo, de novo dando o exemplo da manutenção de ar-condicionado. Será que eu fazer um anúncio de manutenção de ar-condicionado no Instagram funciona? Vai funcionar, porque não tem um apelo de imagem. Agora, moda, né, vestuário, bebidas, bares, isso funciona muito bem para o Instagram. Tá? Respondi? Oi. Oi, Fábio. Boa tarde a todos. É o seguinte. Oi, Fábio. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda. E assim, eu trabalho com marketing, né? E tenho... Oi? E tenho acompanhado, estudado marketing digital. Estou estudando todos os dias. Está ruim mesmo. Está ruim, mas vamos lá. O que acontece? A gente acompanha, né, enfim, o inbound, né? O inbound. E o que está acontecendo? Há uma profusão nesse mercado, eu percebo, de e-books. Se oferece e-books para tudo. E eu sou jornalista de formação, com pós-graduação na área de publicidade. Eu vejo a falta de conteúdo, quer dizer, tudo é muito superficial. É quase como que ensinar Pai Nosso para o vigário.
entendeu? E também eu questiono, e aí eu até jogo essa pergunta para você, se você acha que no marketing B2B, o inbound, esses e-books têm tanta... se é tão importante assim, se funciona efetivamente. E sem contar todos esses gurus do marketing digital, como separá-los, né? De marketing multinível vigarista, do marketing multinível sério, enfim. Só bomba, né? Ótima pergunta. Gente, eu vou responder a perguntinha dela, mas antes, aproveitar, eu sei que tem gente indo para outras palestras, eu queria tirar uma foto. Eu vou responder sua pergunta para tirar uma foto para a gente postar no nosso blog. Posso tirar uma foto com vocês? Eu vou ensinar vocês a fazer uma... Como é que é mesmo o nome daquela foto? Uma selfie diferente, tá? Para poder pegar todo mundo, a Karine vai tirar uma foto lá na frente, como se eu estivesse tirando a selfie para ela ficar melhor. Então, eu vou pedir para vocês todos, né, todo mundo animado, tá? Eu preciso mostrar para o meu sócio e falar, olha, a nossa palestra, todo mundo saiu muito animado de lá. Oi? Não. Vamos, gente, todo mundo animado. Vai, todo mundo animado aí. Obrigado, gente. Para quem quiser depois, a gente está no Facebook, tá? É a fanpage do Elefante Franquias e do Elefante Empresas, vocês vão poder ver a foto lá. Bom, ela me perguntou sobre e-book, né? Ela me perguntou se o e-book, falou que o e-book tem muito conteúdo que não é tão bacana e se funciona também para B2B, né? Vou começar falando do B2B. Já existe uma linha a qual eu sigo que fala que não tem mais esse negócio de B2B, B2C. É B2P que eles chamam. É business para as pessoas. Tá? Toda empresa, alguém que toma uma decisão é uma pessoa. Vou falar do meu segmento. Né? A gente presta marketing digital para pequenas e médias empresas. Se eu tiver um e-book bem feito, e aí precisa ser bem feito, para pequenas e médias empresas, explicando, por exemplo, como conseguir ranquear o seu site, 7 passos para ranquear seu site na primeira página do Google. Se ele está bem escrito, ele funciona também para uma empresa. Então pode ser aí B2B. A questão é, e-book, texto de artigo de blog, precisa estar bem escrito. Não pode ser qualquer pessoa que vai escrever. Tá? Para falar um pouquinho de e-book ele serve para gerar lead, para gerar oportunidade. Porque a pessoa, para baixar aquele conteúdo, ela vai ter que deixar as informações dela lá. E aí, com base nessas informações, você vai poder trabalhar um marketing direcionado. Artigo serve para você ter bastante conteúdo e isso te ajudar a ranquear o teu blog no Google. Tá? São textos mais curtos. Tá? Eu vou responder mais algumas perguntas, só para apresentar o meu projeto, 2 minutinhos e a gente volta para abrir para perguntas. A gente ainda tem aqui pelo menos mais uns 10 minutos para falar um pouquinho do Elefante Verde, tá? Que é o nosso projeto. A nossa ideia, o nosso objetivo como empresa é democratizar o acesso ao marketing digital para as pequenas e médias empresas. Tá? Existem mais de 10 milhões de PMEs no Brasil, mas só 3 milhões têm site. A gente se inspira muito no objetivo da Microsoft quando o Bill Gates criou a Microsoft. E a gente entende que ao democratizar o marketing digital, a gente vai atingir a mesma satisfação que ele atingiu ao criar a Microsoft. Se você der às pessoas as ferramentas certas e torná-las mais produtivas, então todo mundo, não importa a sorte na vida, terá a oportunidade de realizar o seu verdadeiro potencial. Quando a gente gera o acesso ao marketing digital a todas as pequenas e médias empresas, a gente está aumentando a produtividade das empresas, que vão gastar menos e vão atingir com clientes em potencial. Tá? Nós somos a maneira mais fácil e rápida de conectar pequenas e médias empresas à internet e a novos clientes. Um mercado com mais de 10 milhões de empresários, sendo que 70% dessas empresas elas estão totalmente fora da internet. Se você procurar o nome delas na internet, vocês não vão encontrar. De onde eu tirei essas informações? Do Sebrae e da página de registros.br. Por que isso acontece? A gestão do marketing digital efetiva é um pouquinho complexa, né? Como é que eu faço para gerenciar anúncio no Facebook, no Instagram, gerenciar WhatsApp, gerenciar Facebook, ter um site? Falta de conhecimento, né? Eu nem sei que eu posso fazer e nem sei que pode ser tão fácil. E algumas pessoas imaginam que um custo alto.
Qual que é a solução? A gente criou uma única plataforma onde a empresa pode ter site e-mail com o nome dela, ranqueamento orgânico no Google, campanhas de e-mail marketing, divulgação de promoção e avaliações. A partir de R$ 69,00 por mês, todas essas ferramentas numa única plataforma. Tá? E a gente resolveu distribuir o nosso serviço por meio de franqueados, porque a gente entende que com um parceiro local, com espírito empreendedor, é a melhor forma da gente atender as empresas para evangelizar o mercado, mostrar que a gente é realmente real, pegar literalmente na mão do empresário, ser um parceiro dele para gerar um resultado efetivo. É muito diferente você comprar pela internet sem saber quem está te vendendo. O Brasil tem 5.561 cidades e a gente hoje está presente em 52 locais. Tá? Inclusive na Rocinha a gente tem um projeto, vai ter a segunda fase desse projeto também com uma franquia lá no Complexo da Maré, também no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, na Rocinha são 120.000 pessoas morando lá e há mais de 15.000 empresas. A gente montou um guia na Rocinha e hoje a gente também presta serviço de marketing digital lá dentro. O Elefante Verde, ano a ano, vem sido convidado a participar de programas de startup e a gente vem sendo premiado. Em 2014, a gente participou do Tech Mission. Foram apenas 10 empresas que foram levadas para o Vale do Silício com tudo pago e nós fomos uma das empresas selecionadas. Tá? O Caio lá embaixo, meu sócio, tá? De camisa polo, meio rosa ali embaixo, japonês. Tinha que ser japonês, né, para criar um negócio desse. Tá? Aqui algumas matérias contando a nossa história. Então lá atrás a gente, startup que adota o sistema de franquia para crescer, isso lá em 2012. Ali embaixo falando da nossa viagem para o Tech Mission ano passado lá no Vale do Silício. E esse ano, alguém já ouviu falar do projeto Cubo? Cubo Networking? O Itaú, em parceria com um fundo de investimento que chama Redpoint, criou um prédio e buscou as melhores startups Brasil para colocar lá dentro, 30 startups, para que você fomente a troca de informações, o network, é um espaço de startup e empreendedorismo digital. E o Elefante Verde foi uma das escolhidas para participar, então desde setembro do ano passado a gente tem um espaço lá. Aliás, convido todos vocês, quem quiser nos visitar lá no Cubo, vocês serão super bem-vindos. Só mandar um e-mail para mim, fabio@elefanteverde.com.br, tá? Para quem gosta de conteúdo de marketing digital e empreendedorismo, empresas.elefanteverde.com.br. Sobre franquias e empreendedorismo, franquias.elefanteverde.com.br, tá? Lá tem e-book bem legal e bem escrito, tá? Vale a pena. Gente, obrigado. Ainda estou aberto a perguntas, mas eu queria agradecer mais uma vez vocês. É sempre muito gostoso poder dividir um pouquinho do que a gente vem aprendendo, tá bom? Obrigado, gente.